sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruna R, arquiteta, e aqui eu compartilho com vocês algumas dicas, ideias, tours e soluções criativas dos projetos que são desenvolvidos pelo meu escritório. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e também ativa o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um cantinho aqui do meu apartamento que tem apenas 34 metros quadrados. Se você tá chegando aqui no canal agora por esse vídeo, eu te convido a navegar pelos outros vídeos que já saíram, onde eu mostro pra vocês detalhadamente cada cantinho aqui do meu apartamento, para que vocês possam entender as ideias e as soluções criativas que eu tive em cada ambiente. Vamos lá? Aqui atrás de mim, nós temos a nossa lavanderia. Então, desde o começo, a ideia sempre foi ter essa área mimetizada. A gente não queria que ela fizesse parte visualmente de toda a área social aqui do apartamento. Mas, ao mesmo tempo, temos muitos elementos que a cercam. Então, a gente tem aqui a parte da bancada, temos a bancada da cozinha. Então, eu precisava pensar em uma porta que fosse útil, mas ao mesmo tempo fosse prática no dia a dia. Não daria para ser porta de correr, nem porta de abrir. E a melhor forma que eu encontrei foi esse sistema de porta camarão, que abre dessa forma e fecha novamente. Essa porta ela foi confeccionada totalmente em MDF e em vidro, porque eu também não queria que fosse algo pesado e nem que fechasse totalmente o ambiente. Então aqui a gente colocou o vidro boreal, que é esse vidro, em que a gente consegue ver, mas não muito o que tem lá dentro. E eu desenhei todas essas ripas justamente para trazer esse ar de leveza e fazer parte também, né, de todo o conceito da cozinha. Abrindo aqui para vocês novamente, tem esse puxadorzinho aqui que a gente vem, traz ela aqui para frente. Aqui ela tem uma travinha, onde ela fica paradinha. E aqui na parte nós temos toda a área de serviço. Vindo aqui para essa parte de cima, vocês podem ver, seguimos o mesmo conceito da cozinha. Aqui nós temos as prateleiras, onde a gente deixa as coisinhas que a gente usa no dia a dia, então sabão, amaciante. Isso é muito útil e deixa muito fofinho também, eu adoro todo esse visual. Aqui nesses armários superiores é onde nós guardamos nossos produtos de limpeza, então as outras coisas que a gente usa para fazer manutenção da casa. Todo o revestimento da cozinha, como vocês podem ver, eles seguem aqui também nessa roda-banca da área de serviço, né, para a gente ter uma continuidade. Aqui também nós temos essa iluminação indireta, que é a mesma coisa, da mesma forma como o da cozinha ajuda bastante. Aqui também, sempre quando a gente vai separar uma roupa, alguma coisa do tipo, essa luz é muito útil. Além dela, a gente tem um spotzinho aqui em cima, então quando a gente precisa ter uma luz, né, mais de cima para procurar alguma coisa aqui ou para mexer na nossa lave seca, essa é uma luz também que ajuda bastante. E ela é acionada nesse interruptorzinho que eu criei aqui no canto, justamente para ligar e acender essa luz. E essa luz indireta aqui, ela aciona no botãozinho que tem aqui no cantinho. Aqui eu quis colocar também esse cabideiro, onde a gente deixa algumas roupas, principalmente blusinhas, como essa daqui, que tem um tecido um pouco mais delicado, que eu não quero secar na lave seca, eles ficam aqui estendidinhos, quando secam a gente leva pro guarda-roupa. Aqui também nós viemos com a bancada, mesmo material e mesmo porcelanato que foi utilizado na bancada da cozinha, ele é totalmente branco e também polido. Na parte inferior, nós utilizamos o verde menta, então é praticamente uma continuação da cozinha, por mais que ela fique separada por essa porta, mas quando a gente abre, a gente consegue enxergar toda essa integridade de cores e materiais. Aqui na nossa torneira, a gente escolheu esse modelinho que é articulado, justamente para ajudar ali, facilitar na hora que a gente vai enxergar ou deslavar alguma coisa maior. Isso é muito útil no dia a dia. Vindo aqui na parte de baixo, nós temos essa parte de armazenamento, que é o mesmo verde menta aqui da parte da cozinha. Então, a gente consegue ver que por mais que a lavanderia ela fique segregada aqui da área social, ela é uma continuação do conceito da cozinha, justamente para quando a gente abre a porta, a gente consiga enxergar
essa continuação. Aqui na parte de baixo, nós temos essas duas portas, né, que parecem ser portas de abrir. Você deve estar se perguntando, nossa, essa porta não vai abrir na bancada da cozinha, né, quando ela for ser aberta? E sim, ela iria abrir se ela fosse uma porta de giro, mas ela também é uma porta camarão, que abre no mesmo sistema da nossa porta que veda aqui a área de serviço. Na parte de baixo, aqui, como nós temos o gavetão na cozinha, na área de serviço a gente já deixou ele suspenso por 2 motivos. Aqui embaixo a gente tem um ralo, a gente não usa, porque a gente não lava a parte da cozinha, mas é sempre bom ter acesso a ele, né, em caso de emergência. E aqui embaixo também fica nosso robô aspirador. A base dele fica totalmente embaixo aqui desse armário, ele tem uma tomada ali atrás e ele fica paradinho ali. Sempre quando a gente precisa acionar ele, a gente abre a porta e ele vai fazer o trabalhinho. Aqui, a gente tem a parte da nossa lava e seca. Então, vocês percebem que todos os eletros da cozinha são na cor inox ou preto. Já a nossa lava e seca, a gente optou na cor branca justamente porque ela iria ficar aqui dentro da porta. E como tem o vidro, o branco ele acaba ficando um pouco mais harmônico do que inox. Queria ficar uma mancha um pouco mais escura aqui dentro. E a gente não queria isso. Bom, saindo aqui da lavanderia, a gente já entra aqui na parte do jantar. Mas antes queria ressaltar que essa passagem aqui eu fiz questão que ficasse aberta, justamente pra gente ter essa circulação em volta da bancada. Não pensando só na gente, mas também pensando nos nossos cachorros, para que eles tivessem mais espaço de circular aqui no nosso apartamento. E é muito útil também, porque a mesa já está aqui, então quando a gente está com visitas em casa, a gente vem aqui na parte da cozinha, ou vem aqui na bancada e já consegue servir aqui, e não precisa ficar dando voltas. Eu teria um pouco mais de bancada aqui, né, se eu emendasse? Sim, mas a nossa bancada já é bem grande e espaçosa, como vocês viram, então ela já atende a gente super bem. Lembram que lá no começo do vídeo eu falei que nessa planta tinha a possibilidade de ter um segundo dormitório? Ele seria justamente aqui nesse espaço. Então, como nós optamos por um living estendido, aqui nós deixamos parte do nosso jantar e o coração do nosso apartamento, que é essa parede. Eu sempre falo sempre para os meus clientes quando a gente tem esse tipo de planta, que é bem comum, inclusive. Essa parede aqui, ela acaba sendo o coração do apartamento, porque é onde a gente entra e o nosso olhar para. É onde a gente para aqui. E aqui ela tem muito significado. Então ela tem essa pintura que foi feita à mão pelo Renan. Ele é um artista de Santos. E foi um processo muito gostoso, assim, pra mim. Era uma coisa que eu queria muito e eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu implementar isso de fato no projeto. Quando eu mandei pra ele, a gente tinha a ideia só das linhas orgânicas, que sempre foi uma arte que eu gostei bastante. E aí ele veio com essa outra proposta de colocar alguns pontos de cores, né? Depois que ele estudou o projeto e viu que a gente tinha ali alguns tons de azul, de rosa, e aí ele trouxe essa proposta e eu simplesmente amei. Então, no dia, eu fiquei super ansiosa, inclusive, eu acho que de tudo aqui foi uma das partes que eu fiquei mais ansiosa e muito feliz. Ela, com certeza, é o meu xodózinho nessa parte. E aqui, em volta de toda essa arte, nós temos a nossa estante. E aqui tem muitas coisas que têm significado pra gente. Então, aqui em cima a gente tem a prancha de surf. E não, gente, eu não surfo, né? Bem. E ela foi... todo esse espaço foi feito justamente, né? Levando em consideração as medidas, que era um item que a gente já tinha. E justamente esse suporte aqui também da prancha, ele foi desenvolvido e desenhado por mim e executado pelo pessoal da marcenaria. A gente pensou toda essa parte de espuma aqui para poder segurar a prancha e não danificar ela. Então ela fica aqui como um objeto de decoração que tem um significado muito importante, né? Mais para o meu marido, mas para mim também. E aqui nessa parte, descendo, é onde fica todas as nossas partes, os nossos livros. Eu sempre gostei muito de ler. Então, aqui tem livros que eu carrego desde a minha adolescência. Aqui tem alguns livros também que eu acabo usando para me inspirar durante as criações. E aqui nessa parte da frente, eu fiz uma estante um pouco mais com profundidade, justamente por isso, porque eu queria que os livros ficassem ao fundo. E aqui na frente tem todos os nossos souvenirs que a gente traz toda vez que a gente vai para uma viagem. Então aqui tem um pouquinho da nossa viagem para Grécia, para o Rio de Janeiro, para Caraíva. Então é uma parte muito significativa para a gente. E a gente quer encher isso daqui de souvenirs de todas as viagens. Descendo aqui, a gente tem o nosso cantinho do café. Também foi pensado com muito carinho. Como vocês podem ver, a gente usa bastante, né? Porque o nosso porta-cápsula está vazio.
Mas aqui, como vocês conseguem enxergar o fiozinho da cafeteira, que ele desce aqui para o nosso banco, porque a tomada está ali. Então, toda vez que caso eu quiser, enfim, acessar essa tomada, é só eu puxar, abrir o banco, que sim, ele é um banco baú, e aí acessar a tomada de forma fácil. Eu não quis fazer aqui embaixo, porque eu não queria que ficasse um furo aparente, então assim, ficou bem mais discreto. E aqui eu montei essa bandeja, gente, que vocês repararam que é um verde da mesma cor do armário da cozinha. Eu queria que fosse algo que ficasse tudo combinandinho. E aí aqui embaixo nós temos esse armário, que ele tem as portas ripadas, justamente porque embaixo da mesa ali tem uma continuação e aqui embaixo é onde fica a CPU que eu uso durante o meu trabalho, né, para desenvolver todos os projetos, e para ter uma continuidade eu fiz esse espaço de armazenamento. Esse espaço aqui é exclusivo para o meu trabalho, então ali fica a minha CPU, que é vazada justamente porque é um equipamento que tem uma ventilação permanente, e aí eu queria que tivesse uma continuidade visual aqui, e aqui é onde acabo deixando algumas coisas de amostras, MDFs e tudo mais que eu uso para montar os meus moodboards no momento da criação. Então aqui eu fiz essa parte da estante, também foi pensada, né, os andares, então aqui tem um andar um pouco mais baixo para acomodar os livros, que se repete aqui, e aqui eu deixei um nicho maior justamente para ter o cantinho do café, porque imagina se a cafeteira ficasse aqui, seria muito ruim de manipular, então por isso que aqui ficou mais alto. E da mesma forma aqui a gente tem um grande nicho, que é onde se encaixa o nosso jantar. Aqui nós temos ali atrás um banco baú, e ele foi todo desenvolvido no MDF branco, justamente porque aqui a gente tem bastante elemento. Tem a arte, a estante, que é uma mescla de branco com esse MDF amadeirado. E aqui eu queria que, como ele fica mais escondidinho, que ele ficasse no MDF branco, até porque, de novo, é uma forma de viabilizar financeiramente a obra. Então, às vezes, fazendo algumas escolhas inteligentes, a gente consegue economizar um pouquinho, sim, ali durante esse processo. E aí, para trazer esse ponto de cor, coloquei esse futon rosa em linho, que ele é funciona da mesma forma do futon do cantinho ali dos nossos cachorros. E aí ele tem o zíper que dá para tirar o estofado, dá para lavar se quiser. E é um tecido que eu gosto bastante. E eu escolhi esse tom de rosa justamente porque é um tom que conversa muito com o tom do azul do hall, o verde da cozinha, e que a gente gosta bastante. Então ele trouxe essa cor e todo esse charme para esse banco que foi feito no MDF branco. Aqui a gente tem a mesa Sarin, que é muitos clientes, muitos amigos sabem que é uma queridinha. Essa daqui ela tem 1,20 por 70 centímetros e ela fica perfeita aqui. Eu gosto desse modelo porque ele é um modelo mais alongado. Ele tem praticamente o espaço de uma mesa retangular, só que ele não tem as pontas retas e isso acaba viabilizando aqui a circulação. Imagina ter uma mesa, né, uma ponta reta aqui, a cadeira ia ter que ficar assim, e aqui é tudo muito compacto. Então é muito importante a gente pensar em todos esses detalhes. E aí os detalhes começam aqui na parte do banco, né, que a gente fez esse caimento aqui dele em 45 graus. Isso é bem confortável na hora de sentar e faz com que também, vocês possam reparar, a nossa mesa encaixe 100%. Ela encosta ali, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ela encosta aqui no estofado e o pezinho dela vai até lá atrás. E com isso a gente consegue economizar o espaço aqui durante o dia a dia, enquanto a gente não está usando essa mesa. Ali a gente também colocou um pontinho de tomada, então às vezes quando está sentado aqui para trabalhar ou para carregar um celular, alguma coisa assim, é muito útil. E as cadeiras, já que a gente já tem o ponto de cor no estofado ali, eu escolhi nesse cinza, que é o mesmo tom de novo do sofá e do futon dos nossos cachorros. E ela tem essas ferragens pretas que combina aqui com o nosso pendente, que tem esses spots articulados. Eu adoro esse modelo de pendente, assim, ele fica super charmoso no ambiente. E também combina com os traços escuros da nossa arte. Então aqui é um grande equilíbrio entre o branco, o preto e esses pontos de cores. Um outro ponto muito importante aqui é essa lateral do nosso jantar, onde ela faz a divisão aqui dos ambientes entre área de serviço e jantar. Aqui eu criei esse painel que ele também é vazado, né? Então ele dá o acabamento aqui para a sustentação da nossa porta camarão. E ele faz essa separação entre o jantar
e a lavanderia. E eu fiz essas aberturas aqui, que são tanto na horizontal como na vertical, justamente para ter uma troca de ar, né, uma ventilação ali na área de serviço, porque é uma área molhada e a gente tem aquele cabideiro que eu mostrei para vocês, então ela está bem em direção à janela e assim a gente consegue essa ventilação ali para secar as roupas ou manter essa área sempre arejada. Voltando aqui para o nosso cantinho do café, vocês percebem que ele já é uma junção com a nossa mesa de home office. Essa parte aqui também foi um desafio, né? Porque como vocês puderam ver, a gente tem bastante atividade aqui. Então nós temos o jantar, temos a estação de trabalho que precisava atender a nós. E aí a gente conseguiu uma mesa bem espaçosa. Essa mesa ela tem mais de 2 metros. E com isso, aqui nós temos uma estação, a outra aqui ao lado, e nós ficamos de frente para a janela, o que é muito importante também, que acaba dando uma iluminação natural para as reuniões, fica muito bom. Pontos importantes que eu gosto muito da nossa mesa é que a gente tem aqui algumas gavetinhas, então aqui a gente consegue armazenar as nossas coisas e manter a nossa bancada sempre organizada. E aqui nós temos as nossas calhas, né, que é onde passa toda a parte da fiação. O meu monitor é esse aqui, e ele está ligado com a CPU, que está lá embaixo, onde eu mostrei para vocês. E todo o cabo HDMI passa aqui, ele corre por dentro dessa calha e desce para que seja ligado até a nossa CPU. Por conta da nossa mesa estar encostada aqui na janela, aqui a gente optou também pelas persianas, que são super práticas no dia a dia. E é uma tela solar, então quando o sol está batendo muito aqui, a gente fecha ela, entra uma luz, mas fica confortável. Continua confortável. E eu aproveitei também para instalar 2 estações de carregador por indução, então uma para mim e uma para o meu marido, para que a gente tenha mais agilidade ali para carregar o celular e os nossos equipamentos. Aqui é um outro ponto que eu gosto bastante também. Eu coloquei esse ponto de luz articulado. Quem acompanha um pouco mais os meus projetos sabe que eu amo usar arandelas. Eu não poderia deixar de usar aqui na minha casa. E eu escolhi esse modelo justamente porque ele é um ponto de luz aqui para nossa mesa. Ele pode atender a minha mesa, ele pode atender a outra estação, ou também eu posso articular ele e levar ele para o sofá e usar para ler um livro à noite, enfim, deixar uma luz bem amena e bem confortável. Ela é ligada via tomada, o acionador dela fica bem aqui à mão, então fica muito prático e fica super bacana também de utilizar no dia a dia. E aí, como vocês puderam ver, aqui tá tudo integrado, uma coisa aqui depende da outra, já amarra a outra. Uma coisa que para mim foi muito importante foi essa circulação aqui, porque é uma circulação que a gente usa todos os dias, então eu precisava que ela fosse confortável, que ao passar a gente não ficasse batendo nas cadeiras, nem nada do tipo. Então, por isso que esse detalhe do banco foi muito importante. Quando a gente vai usar a mesa de jantar, a gente puxa ela um pouquinho para frente, as pessoas sentam, porque, né, a gente reparar, quando estamos na mesa, num restaurante ou até mesmo em casa, a gente encosta e a mesa fica pertinho aqui do nosso abdômen. Então a gente encosta só um pouquinho para frente para as pessoas se acomodarem, depois a gente volta de novo e tudo funciona perfeitamente e a gente consegue ficar bem confortável. Então aqui, esse cantinho, ele precisava ser muito funcional, né? A gente fica praticamente o dia inteiro aqui e a gente conseguiu resolver isso com muito êxito, é uma parte que funciona muito, a gente gosta bastante. E como tudo tá ligado uma coisa na outra, aqui não poderia ser diferente. Então a nossa mesa, que começa apoiada ali no cantinho do café, no banco do jantar, ela termina aqui nesse móvel, que também é um móvel muito útil por N motivos. Eu escolhi fazer ele nesse tomzinho de branco, justamente porque ele fica um pouquinho mais escondido, então a gente já tem bastante detalhe aqui, eu queria que ele fosse mais discreto. E ele tem algumas funções. Uma delas é, aqui a gente tem espaço de armazenamento, e aqui é onde nós armazenamos os nossos sapatos, então a sapateira do nosso apartamento fica aqui. Nós temos 3 portas para armazenar os sapatos. E aqui a gente tem um ponto muito importante, que é onde a gente armazena os comedouros dos nossos cachorros. Eu não queria que eles ficassem em um canto da casa, ou um corredor, uma passagem, em que a gente fosse passar e ficasse batendo, derramando a água deles. Eu queria que fosse um cantinho especial. E aí eu criei esses 2 nichos,
que eles vão até o chão, e eu revesti ele de amadeirado, justamente para ter um detalhe, mas também para facilitar ali na manutenção, na limpeza, né? Aqui fica um potinho com água e um potinho da comida de cada um deles, com seus respectivos nomes. E aí você pode estar se perguntando, Bruna, eles obedecem, né? Cada um come no seu potinho? E a resposta é não. Cada um bebe onde quiser e tá tudo bem, e assim seguimos. E aqui, um outro ponto importante também desse móvel, gente, quando eu falo que ele é muito importante, ele é importante. Aqui temos outra torre de tomada, a terceira aqui do apartamento, e ela é muito útil aqui, porque nós usamos ela quando estamos no sofá e a gente precisa de alguma tomada. Então, você carregar o celular, usar o notebook, a gente liga aqui e usa ali senta ali no sofá, porque ali na parede nós não temos nenhum outro ponto de tomada, e aqui a gente já tem a circulação. Então aqui foi uma solução que eu encontrei, né, para nos atender dessa forma, e funciona super bem. Um outro ponto muito importante desse móvel multiuso é a questão que ele esconde as costas do sofá. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de mimetizar essa face do sofá, eu prefiro, porque eu acho que o ambiente fica mais aconchegante, né? Tem um acabamento legal. E eu queria que vocês reparassem aqui que a altura dele está perfeitamente alinhada com a altura do sofá. Então, isso foi tudo pensado também. Esse móvel ele foi executado para ficar alinhado aqui, assim como a altura das gavetas aqui foi feita justinha para que a mesa ficasse apoiada nesse móvel e ele ficasse alinhado com o braço do sofá. Então foi tudo pensadinho para que se encaixasse e ficasse do jeitinho que a gente queria. E vindo para cá, nós temos o nosso sofá, que também foi um modelo que a gente escolheu a dedo. Eu queria muito um sofá que fosse um modelo living, que geralmente são esses sofás que eles têm uma estrutura um pouco mais slim, não é tão robusta, mas ao mesmo tempo eu queria assim que ele fosse retrátil, né? Que embora a gente precisasse de bastante espaço ali atrás, aqui eu quis deixar um espaço bacana para que a gente pudesse circular e ter um sofá retrátil para que a gente pudesse ver TV de uma forma mais confortável. E esse modelo, ele atende tudo isso. Então ele tem uma estética que eu gosto muito, que é essa estética slim, tem os braços fininhos, que é muito importante, né, pra gente que tem um espaço um pouco mais compacto. Ele tem 1,80 m, então ele atende aqui 4 pessoas sentadas, bem confortável. E sim, e ele é retrátil, ele abre aqui, ele tem 1 metro fechado, não tem caixa atrás, isso é um ponto importante. E aberto ele tem 1,40 m, e a gente consegue assistir sim TV de uma forma bem confortável. E a cor dele, né, é uma cor cinza, é uma cor neutra. Ponto importante em relação à cor é que a gente tem o Chihuahua e ele solta ali bastante pelo. Então as cores aqui do apartamento, os tons neutros, eles foram escolhidos justamente também pensando nisso, né, para que não ficasse tão nítido essa questão da pelagem, principalmente quando ele troca de pelo. Então aqui no sofá é um lugar que ele fica bastante, dá até para ver aqui que tá fundinho, ó, que é do corpinho dele, que ele gosta bastante de ficar aqui. E mesmo assim a gente não consegue enxergar os pelos. E os pontos onde a gente tem um pouco mais de cor, por exemplo, no estofado do banco, que é rosa, que poderia evidenciar mais os pelos dele, a gente deixou nesses pontos que ele já não tem tanto acesso ali no dia a dia. E por aqui encerramos o nosso tour da área social aqui do apartamento. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e se inscreve no canal para que vocês possam receber a notificação dos próximos vídeos, porque nós teremos outros vídeos para mostrar para vocês e fazer um tour bem completo para que vocês conheçam a área íntima aqui do AP da R também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês possam ser notificados dos vídeos. Me conta nos comentários aí, agora que vocês já viram tudo, o que vocês gostaram, o que vocês fariam na casa de vocês, o que vocês fariam de diferente. Com certeza eu vou ler todos com muito carinho. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de ver todas as soluções criativas que a gente teve aqui. É isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!